Muito bem, chegando aqui com a nossa sala de bate-papos aqui pela sua Rádio Carapebus FM, a rádio que vai além da música. Sejam bem-vindos à nossa sala de bate-papos, é claro, sempre com convidados especiais, a nossa sala de bate-papos que tem um oferecimento da BM Smart Acessórios, artigos para presente, papelaria, mochilas masculinas e femininas, acessórios para celular e computador, capa mais película, caixa de som, xerox, digitalização, impressão, linha de celulares e muito mais. BM Smart Acessórios, a loja mais completa para você, na Rua da Igreja Católica, em Paz. O WhatsApp é o 998650960. Você que vai acompanhar através do YouTuber, logo mais, vai aparecer aqui o GC do contato da BM Smart Acessórios, 998650960, para que você possa presentear, se presentear também, ofertas incríveis na BM Smart Acessórios, você não pode deixar de aproveitar. Clube Fitness Academia, musculação e muito mais. Entre em forma e cuide da saúde na Clube Fitness Academia, Rua Marley, no bairro Oscar Brito. Novo contato, viu? Novo contato é o 99928-1605, vai aparecer também aqui, galera do YouTuber vai aparecer aqui, 99928-1605. Agora desejando bom dia ao nosso amigo Neinho Ramos. Bom dia, Neinho. Bom dia, Conrado, bom dia, amigos aqui presentes na mesa, né, na sala de bate-papo, e também um bom dia a todos os nossos ouvintes aí da nossa FM 87,9. Uma ótima terça-feira para todos. Tudo certinho? Tudo certo. Seu dia tranquilo? O Botafogo tá bem? Como é que tá o Botafogo, hein? Tá mais ou menos. Tá mais ou menos, mas perdeu pro Palmeiras, rapaz. 1-0 só. 1-0, tranquilo, né? Tá tranquilo, pois é. Bem, hoje estamos recebendo aqui, na nossa sala de bate-papos, a galera do rádio, agora do Facebook, para que ficam sabendo, né? Estamos recebendo aqui nosso amigo Maurício Carvalho, ele é presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Carapebus e também a Guarda Civil Municipal concursado. E Eliezer, que é assistente técnico do sindicato. A começar, desejar um bom dia aqui, agora para a galera da live, nosso amigo Maurício. Maurício, bom dia. Bom dia a todos aí, todos os ouvintes. E nesse dia aí nós temos um dia maravilhoso, uma semana próspera aí. Nós estamos aqui, na rádio aqui, que é uma rádio até bem conceituada, do nosso amigo, o grande profissional Conrado aí. Seu Naim está sempre aqui nas entrevistas, né, seu Naim? Isso aí. Seu Naim comerciante, né? Seu Naim de muitas guerras aí de enchente, né, seu Naim? Torcendo sempre para o sucesso do nosso município, né, cara? Sim, o senhor é um guerreiro aí, não só o senhor também, mas também quanto a parte também dos comerciantes, né? Então, nós estamos aqui hoje até para esclarecer, né, muitas demandas aí do sindicato, incluindo essa parte aí, né, se tratando de seu Naim, que é comerciante. Hoje, né, seu Naim, nós vivemos assim um cenário dentro de Carapebus que o comércio está bem enfraquecido, né? Acontece, né, Maurício, está acontecendo em vários, inclusive em Macaé também, entendeu? Os pequenos comércios, e falando em comércio, né, os pequenos comércios estão sofrendo bastante a influência das grandes redes, né? E o nosso governo, no caso, o nosso governo do nosso país, nada está fazendo para poder amenizar esse problema aí. Mas eu acredito que a coisa vai igualar aí, vai dar condição para todos nós, comerciantes pequenos, como somos, né? Médios também, sofrem também. Mas o importante também é que a gente também procure, vamos dizer, procurar os meios para melhorar também o nosso município, né? Porque tem município de Macaé, por exemplo, né, o Conrado, você está sempre lá, o município de Macaé está num desenvolvimento muito grande. Você quase não consegue nem andar em Macaé. Carapebus já é um município já mais calmo, mais tranquilo, lógico, uma renda bem menor do que é de Macaé, porque Macaé é um montante que a gente não sei nem falar qual é o montante, né? Do que circula em Macaé. Carapebus não, Carapebus é um município ainda que está engatinhando ainda para poder chegar à metade de Macaé. Espero que chegue, né? Esperamos, né? Todos nós queremos ser carapebuense também, quer que o município desenvolva, cresça, não só a
o município em si, mas as pessoas também, né? Sim, Já dá um bom dia ao Eliezer também, né? Dá um bom dia ele aqui. Eliezer. Depois a gente estende mais o assunto. Bom dia, Maurício. Bom dia, Sinaí. Bom dia, Conrado. Prazer imenso estar aqui. Primeiramente, a gente agradecer a abertura do espaço ao sindicato, né? Às vezes há um certo preconceito às entidades sindicais, eu acho que vem muito da história de luta da classe trabalhadora até hoje, pleno século XXI, era das redes sociais, era da abertura total para a liberdade de expressão com responsabilidade, que nós todos podemos nos expressar, falar, desde que seja abaixo as fake news, né? Falarmos da verdade, não atacarmos ninguém, contar a nossa história, falar do trabalho que a gente vem desenvolvendo. Então, às vezes há ainda um certo preconceito em relação às entidades sindicais. E aí a gente, nesse primeiro momento, quer agradecer muito a abertura do espaço aqui, porque a gente trabalha muito, desenvolve um trabalho bacana em prol de uma categoria importantíssima para a cidade, e aí você faz o trabalho e tem que falar do trabalho que você está fazendo, falar de forma transparente, de forma democrática, dar abertura para as pessoas poderem participar, expor sua ideia, sua opinião, sua crítica, suas sugestões. Ou seja, é um trabalho de integração. O sindicato é uma coisa diferenciada, que realmente tem que ser um fechamento entre diretoria de sindicato e a categoria, e para que haja esse fechamento tem que haver confiança, e para haver confiança tem que haver diálogo. E a gente agradece muito esse espaço aberto aí para a gente. Voltando aqui. Nós não podemos fechar as portas para ninguém, né? Claro que não. Ainda vivemos uma democracia, né? Então temos que ouvir. Ainda vivemos. Teremos que torcer para sempre ter a democracia, porque só cresce se Claro. Pode não ser perfeita, mas com certeza é o melhor caminho para a gente continuar avançando, né? É verdade. Voltar aqui ao Maurício. Ô Maurício, da última vez que você esteve aqui conosco, você falava de algumas ações do sindicato, que o sindicato havia pedido, entrado com ação, pedindo o ticket de alimentação, né? De lá para cá, como foi esse andamento? Já foi solicitado? Foi atendido? Como está? bem, essa questão aí foi uma liminar, né? Que foi enviada para o Poder Executivo, acho que foi em junho, né? Em junho, da comarca de Quissamã, e Carapebus de Quissamã. E essa questão aí, dessa liminar, ela vem expondo, vem resgatando o auxílio alimentação, né, que é o ticket alimentação. Ele foi suspenso em 2013. E de lá para cá, já veio com esse valor desses R$120, né, que na época foi suspenso, né, foi suspenso. E o que aconteceu? Estamos pagando no caso o executivo, foi determinado para eles estão, voltou a pagar o auxílio alimentação nesse valor de R$120, sendo que de lá para cá vem assim muita infração, desde 2013 para 2025, vamos dizer 12 anos, né? E vem com retroativo também. Vem com retroativo, sendo que a cada passo dessa questão do auxílio alimentação, para fazer uma atualização, nós precisamos do presidente da Câmara, dos vereadores, prefeito, tá, que atualiza esse auxílio alimentação, né? E também, não só das partes política, mas também da parte também das autoridades eclesiásticas, entendeu? Das instituições, porque isso envolve alimentação, isso envolve bem-estar, né, para as famílias, não só para as famílias dos servidores, mas também para a movimentação do comércio em si, dentro do município de Carapebus. Tá? Então, o que eu estou falando aqui, o que acontece? Tem que atualizar esse auxílio alimentação, né, um valor. Para isso aí nós precisamos sim dos políticos. E os políticos, eles têm a sensibilidade
de poder atualizar esse auxílio alimentação. Não tá, porque Macaé tem esse auxílio alimentação, né? Conceição tem, Conceição com uma receita bem menos de que Carapebus tem, Quissamã tem, todos os lugares têm, municípios têm, é um direito que isso aí envolve a sociedade também, o comércio, tudo. Gera renda, né? Gera renda. Então, mas é só para concluir, então, antes do Eliezer falar, de lá para cá, o prefeito cumpriu, o poder público, né? Vamos dizer assim, o poder público vem cumprindo com o ticket de alimentação. Porém, o que o sindicato tá pedindo é a atualização, não é isso? Atualização. Atualmente, qual o valor? Assim, a gente tem um cálculo, né, na média, está sendo pago. Está sendo pago. O valor o valor atual. Você não tem... Nós, assim, essa questão aí desse cálculo do valor, de atualização do valor, a gente tem pelo menos uma noção que seja pelo menos uns R$500. R$500 seria o valor atualizado do Vale Alimentação, do ticket de alimentação. Essa média aí. Fora os retroativos. Fora os retroativos. Porque essa questão, isso envolve uma questão social. Entendeu? Mas aí vocês tiveram conversa já com o prefeito em relação ao retroativo. O retroativo seria só para os concursados, só para as pessoas que estão sindicalizadas? Sim, esse trabalho aí nós vamos fazer para os sindicalizados. Inclusive, depois dessa ação que foi ganho na justiça, os servidores vêm procurando o sindicato, vêm se sindicalizando, porque a questão dos 120, de trazer o auxílio alimentação novamente, isso aí para todos foi uma ação coletiva. Sim. Entendeu? Mas agora a questão do retroativo é uma questão que prestação de serviço sindical. Sim. Eliezer, por favor. Falando um pouquinho sobre a questão do Vale Alimentação, algumas coisas importantes têm que ser frisadas, né? Primeiro, ele foi suspenso em 2015 e de lá para cá foi suspenso em 2013, né? Então de lá para cá veio uma luta, uma briga, porque era lei municipal, foi suspenso por decreto e, legalmente falando, um decreto não pode suspender uma lei. A Câmara aprovou, virou lei, só a Câmara pode revogar de volta. Isso é segurança jurídica do processo, né? Não dá para um prefeito chegar, por exemplo, uma gestão anterior ter aprovado uma lei, o prefeito chegar com uma canetada num decreto e revogar. Isso é ilegal. Então o prefeito ele tem autonomia para fazer a gestão do município, mas ele tem que respeitar o devido processo legal. E isso perpetuou, mesmo sendo ilegal, perpetuou por mais de 10 anos essa questão do servidor tomando esse prejuízo, mesmo sendo pouco, estando defasado, é R$120 mês. Então 2 meses 240, 4 meses 480, e por aí vai. O servidor foi acumulando essa perda ao longo do tempo. Aí vem o Maurício, vem a gestão nova do sindicato, em pouco mais de um ano ele resolve o problema, né? Então isso mostra a capacidade. Eu acho que a gente tem que ressaltar sempre essa capacidade de enfrentamento de problema das pessoas, porque o pessoal, a gente está nas redes sociais aqui, o pessoal usa um termo chamado mimimi, né? Às vezes você fica muito no mimimi, muito no falatório, muito no nós estaremos resolvendo, né? Então o Maurício chega e vai lá e resolve. Por que a gente fala isso? Porque eu falei um pouco aqui da importância do sindicato, da luta de classe. Como é que um trabalhador vai lutar sozinho contra um município, né, que detém a força, que tem o poder, né, o poder constituído? Então o sindicato ele surge com uma possibilidade de associação, de conjunto de pessoas, né, de fortalecimento. Então, mas aí esse sindicato tem que representar bem para ganhar a confiança das pessoas. E o Maurício surge, resolve o problema, a gente conclama as pessoas para continuarem se filiando. As filiações do sindicato já quase dobraram nesse período do Maurício presidente, e a gente conseguiu essa vitória. Então a gente conclama que as pessoas continuem se filiando, porque o sindicato mais forte presta mais serviço, prestando mais serviço ele se torna mais forte. É um
um ciclo virtuoso. Então a gente tem que falar muito disso, porque as pessoas, existe uma contribuição sindical, existe um ataque do sistema capitalista aos sindicatos, porque o sistema capitalista ele quer cada vez mais para quem detém o poder financeiro, né? O município não está fora disso, ele quer economizar em cima da categoria, vai cortando e o sindicato vai fazendo o contraponto, dizendo, olha, o servidor público é um trabalhador normal, precisa ter seus direitos respeitados para prestar bom serviço à população. A gente está falando de médicos, de professores, de assistentes sociais, das pessoas dos sociais serviços gerais que fazem as limpezas da cidade, que organizam as praças, os jardins, que faz a manutenção, iluminação pública, tudo, manutenção de escola. Então, esses serviços são essenciais para a população. Essas pessoas têm que estar bem remuneradas, têm que ser bem administradas, né? Porque é muito comum você ver crítica a servidor público, mas ninguém gosta muito de criticar a gestão, porque aí é criticar o patrão. Então, o sindicato ele entra nesse cenário para dizer assim, olha, servidor público é trabalhador, tem que ser respeitado. E eu estou falando um exemplo claro, que o prefeito chega e dá uma canetada e tira um auxílio. Quantas outras questões ele poderia ter cortado por decreto? E o sindicato vai lá, se contrapõe a isso e diz, não, aqui não, tem que respeitar o processo legal, e ganhou na justiça isso, numa tacada assim, certeira. Essa liminar que o Maurício fala, uma ação do sindicato, uma ação civil pública, inclusive ela valeu para toda a categoria, porque o sindicato representa a categoria inteira. Agora, isso foi e aí uma coisa que tem um questionamento muito grande, estou me alongando um pouquinho, peço perdão, mas é um questionamento grande das pessoas, é o seguinte, como é que fica esse retroativo agora? Né? Eu perdi? Não. Dos últimos 5 anos que as pessoas moveram a ação, ela pode recuperar. Então, 5 anos, tem gente que entrou com a ação em 2022, então vai recuperar de 2017 para cá. Quem entrou com a ação em 2020, recupera de 2015 para cá. Quem não tinha entrado com a ação antes e foi beneficiado por está sendo beneficiado por essa ação civil pública, vai conseguir, foi ano passado que nós entramos, né? Ano passado ou início desse ano. Então, de 2020 para cá, isso vai ser tudo calculado, então a gente tem que saber, olha o trabalho, a gente tem que saber cada servidor, em cada ano que ele entrou com a ação, calcular os últimos 5 anos dele, atualizado monetariamente, com juros, e aí vai ser determinado que o município pague isso. Se os valores passarem aí do teto, que é para pagamento, um pequeno valor vai para o precatório, entra no orçamento do município, mas todo mundo vai receber esse valor. Então é muito importante deixar claro a grande vitória do sindicato na questão do auxílio alimentação, indicando, e é para concluir, que podem existir muito mais vitórias aí na gestão do Maurício e de seus diretores, e que a gente está aí ajudando nesse trabalho. Então basta que as pessoas tenham essa confiança e se filiem ao sindicato, beleza? Neio? Eu vou fazer uma pergunta aqui, Conrado, que eu quero entender mais um pouco aí a respeito do auxílio aí que foi cortado, né? Foi cortado não, ele foi suspenso, mas voltou, porém não teve atualizações, é isso? E voltou por determinação judicial, é bom deixar claro. Determinação judicial. E você falou também, Gisele, sobre o caso, por exemplo, da Câmara de Vereadores houve um cancelamento, né, sobre o auxílio alimentação. A Câmara aprovou a lei. Existe uma lei municipal. Ela cancelou. O prefeito cancelou, suspendeu por decreto. E aí ela foi para a Câmara e a Câmara aprovou. Não teve aprovação da Câmara. Não teve aprovação da Câmara. E é com base nisso que o juiz determina o retorno, porque o prefeito ele tem autonomia, ele não pode reduzir remuneração, né? A remuneração fixa do servidor, o salário, isso é tudo regulamentado. Tem salário, tem adicional, tem gratificação. Então, o carro comissionado, por exemplo, dá um exemplo bem prático. O carro comissionado, o prefeito faz uma portaria determinando que um servidor vai ser chefe de um determinado setor e estabelece uma gratificação de R$2.000 para aquele servidor. É livre nomeação e exoneração, ele pode cortar no momento que ele quiser. Aquele servidor que ganha aqueles R$2.000 a mais tem que estar prevenido que o prefeito, uma determinada hora, fala, vou substituir você. Olha, eu não preciso mais desse cargo, então estou cortando. Isso o prefeito pode fazer. Agora, mexer na remuneração do servidor, um adicional que foi concedido por lei, ele não pode tirar aquele adicional por decreto. Ele pode aprovar uma lei suspendendo aquela lei anterior que estabeleceu aquele adicional ali. Por exemplo, vou tirar o vale alimentação. O vereador tem que aprovar essa atitude do prefeito. Ele aprovou para conceder.
Então ele tem que aprovar para cortar. Isso não aconteceu. O prefeito, por decreto próprio do Poder Executivo, suspendeu. É com base nisso que a Justiça reconhece a ilegalidade e manda reestabelecer o pagamento do auxílio alimentação ao servidor. Só para ficar claro como é que foi essa dinâmica da criação desse auxílio alimentação e da suspensão dele e do retorno pela via judicial através da ação do sindicato representado aqui pelo nosso presidente Maurício. Pois é, aí Maurício, eu queria fazer aquela pergunta, sempre para saber, né? Porque a gente quer, vamos dizer assim, que há um entendimento. Né? Eu, por exemplo, vou por esse lado aí, eu quero ver o entendimento. Existe condições de haver um entendimento a respeito dessa questão, por exemplo, do auxílio alimentação, ser, por exemplo, feito um acordo para haver uma alteração, um aumento, vamos dizer assim, chegar mais ou menos aonde vocês pretendem. Ele deve ter um parâmetro, né? Até quanto daria, até 1.000 por mês daria, bom, mas se não der 300 dá, 500 dá, uma coisa assim. Existe esse diálogo lá com o executivo? Não existe diálogo com o executivo, que até inclusive desde o momento que nós nós assumimos o sindicato, né? Sempre mandamos ofício. Acho que todas as conversas já tem que ser oficializadas, né? Da questão do sindicato, né? Com a mesa diretora, a diretoria do sindicato com o Poder Executivo, mas sempre pedimos diálogo, mas é sempre por ofício. Sempre por ofício e nunca fomos atendidos. Entendeu? Em relação não só de auxílio alimentação, mas também de todas as outras demandas também que envolve a questão do servidor público. Entendi. Bem, tem uma participação aqui, deixa eu tentar abrir aqui o WhatsApp. Deixa eu ver aqui, um elogio para Maurício aqui, rapaz. Nosso presidente do sindicato aqui, dos servidores municipais de Carapebus, é minha amiga Cristina, lá de São Domingos. Só abrir aqui, Cristina. Aqui sim, agora sim. Ouvi aqui a participação da Cristina pelo 997-32-9513. Você também pode participar. Vamos ouvir a Cristina. Bom dia, Cristina. Passando aqui só para dar um bom dia para o Maurício aí, para dar parabéns para ele no sindicato, acompanhei desde o começo, o avanço aí que está tendo aí no sindicato. Parabéns para ele e para a diretoria aí abençoada. Um bom dia para você. Aí, Maurício, elogios aqui, você à frente do sindicato, né? Qual a maior dificuldade que você teve quando você... Hoje você está, claro, como a amiga Cristina aqui elogiou, o Eliezer também, elogiando a sua gestão à frente do sindicato, mas foi dificultoso? Como foi você ter os primeiros meses à frente do sindicato, hein? Sim, como todo o trabalho que você vai fazer, né, que você quer fazer da forma certa, né, que a gente, até um ato profético, faz o certo que dá certo. Uhum. Muita luta no primeiro ano, né, até para botar as questões administrativas para frente, contratar, né, pedir ajuda, né, ao Eliezer aqui, que também é um profissional de 30 anos do sindicato. Uhum. Ele já nasceu dentro do sindicato. Então, tipo assim, graças a Deus, desde quando Deus tocou no meu coração de assumir essa pasta aí sindical, para poder até resgatar todas as situações que hoje o servidor até hoje sofre com isso aí, né? Mas eu pedi a Deus para ele ir na frente, para me botar pessoas sérias, pessoas de entendimento profissional no ramo, que possa desenvolver o trabalho. Isso aí ficou de uma forma assim, prazerosa. Vamos dizer que não foi assim uma coisa que, cara, peguei assim, claro que nós apanhamos, assim, assumimos um sindicato e praticamente patronal. Uhum. Entendeu? Não era para proteger o servidor. Não estou falando mal de ninguém, de gestores nenhum, estou falando a verdade. A gente tem que andar com a verdade.
eu não tenho mágoa de ninguém, entendeu? Os meus pensamentos, eles são para desenvolvimentos sociais aqui na questão até do município, né, para a gente poder fortalecer aí estava conversando com o professor Naim, que é comerciante, o próprio comércio, as famílias, porque, vamos supor, a pessoa deixa de ganhar um auxílio de alimentação desse aí, vamos supor que é um valor que eu disse, um auxílio de alimentação desse aí ajuda muito. Uhum. As famílias, né, o comércio, a cidade, o desenvolvimento da cidade, né, o crescimento social e tudo. Eu penso nesse lado, entendeu? Essa forma aí. E não só essa parte também desse auxílio de alimentação aí, né, Eliasir? Nós temos aí uma questão também de plano de carreiras que o executivo, né, não respeita. Legislativo também, porque assim, na minha forma até de uma criança, para todas as instituições existe uma fiscalização. Uhum. Por exemplo, uma harmonia para uma sociedade melhor. Por exemplo, os vereadores. Os vereadores, eles estão lá para fiscalizar o legislativo, fiscalizar o executivo, né? E falar para ele, não, desse jeito não está legal, a gente tem que fazer algo para melhorar a sociedade. Atualmente, planos de cargos e carreiras, só a guarda que detém essa lei do planos de cargos e carreiras, outras funções também da prefeitura tem planos de cargos e carreiras. A guarda, ela teve um plano de cargos e carreira através de uma lei federal, 13.022, né, que nós conseguimos através da justiça também, porque infelizmente na questão aqui política, poder executivo e legislativo, o executivo principalmente, através da justiça. Entendeu? Eles não têm a sensibilidade de falar assim, pô, nós temos isso aqui, é lei, nós temos que cumprir, né, para até poder ter uma sociedade melhor, né, uma sociedade, um desenvolvimento dentro de uma sociedade. Mas eles não têm isso. Mas agora, algo quando interessa a parte, entendeu? Deles, eles têm. Eles fazem isso aí. Então eu estou aqui, eu estou representando, eu não tenho inimigo nenhum. Não, eu acho que o mais importante, né, Mauro, você sempre deixa claro isso, é levantar a bandeira do servidor, não é levantar a bandeira partidária. Né? Eu acho que o sindicato está certo em levantar a bandeira do servidor, seja quem esteja no poder ou não. Quem estiver, o importante é levantar a bandeira do servidor, né? Se é partidário, não é isso, Nenho? Eu acho que o sindicato, eu acho que existe isso no sindicato, aquela condição de negociar. Entendeu? Eu não estou querendo dar uma de Trump, não. Mas eu acho que a negociação deve estar presente. Né? Sobre negociação, eu queria fazer uma colocação. Nós somos do Sindicato de Servidores Públicos. Então existe uma diferença razoável entre sindicatos de servidores públicos e sindicatos de empregados, né, sindicato de categoria da iniciativa privada. Nesse cenário, a justiça entra da seguinte forma. Na iniciativa privada, todo o direito é discutido na justiça do trabalho. E existe uma coisa chamada dissídio ou negociação coletiva. Mas aí é intermediado pela justiça do trabalho, lá na iniciativa privada. No serviço público, o trato para os servidores estatutários é na justiça comum e não tem a negociação ou dissídio coletivo intermediado pelo judiciário. Então, a gente fica, à mercê do prefeito querer negociar ou não. Mas é importante que o prefeito negocie. É muito importante, porque no caso de uma greve, por exemplo, houve esse ensaio da greve dos professores, eles estão em estado de greve por direito deles, é claro que eles têm que ganhar o piso, eles não pagam o piso, os municípios odeiam o piso mínimo de professor, falam que amam o professor, mas não querem pagar bem para o professor, odeiam o piso mínimo nacional, instituído em 2008, queriam usar a lei de 2020 para acabar com o piso, a Confederação Nacional de Municípios ataca o piso do professor o tempo todo, eu fico desesperado quando eu vejo alguém atacando o salário de professor, eu fico desesperado, sério. Eu não consigo entender como é que você pega uma lei federal
vai dizer para o governo federal, olha, meu dinheiro não dá, eu preciso de mais dinheiro. Agora, querer tirar do contra-cheque do professor, aquele professor público está lá dando aula, ensinando nossas crianças. Porque como é que você constrói um país desenvolvido, um país que tenha condição de enfrentar o comércio internacional, que está aí essa loucura que todo mundo está vendo segunda a segunda, sem gente preparada pelas universidades, sem a gente conseguir desenvolver tecnologia. Agora a gente vai nascer sabendo isso, a gente vai aprender isso na escola com o professor, não? Com os professores, né? Então existe o sindicato de servidor público fazendo essa defesa sem essa questão da intermediação do judiciário. E a gente se coloca à disposição do prefeito para negociar o tempo todo, porque quando vem uma greve, a greve ela tem que ser precedida de processo negocial. E quando o prefeito se recusa a negociar, transfere-se para ele a responsabilidade de não querer negociar. Quando o Maurício coloca aqui, é mandado ofício pedindo reunião, e ele não recebe o sindicato, é muito ruim para ele. Porque aqui está dizendo, a discussão não é política. Discussão política se dá nos palanques quando tem eleição. Uhum. A gente entende a questão partidária, cada um pode ter seu partido político, viva a democracia, viva a liberdade de expressão política, ninguém pode ser discriminado por causa disso e tal. Agora, o sindicato ele faz um trabalho focado no direito da categoria. Tipo, o direito está sendo todo respeitado, está todo mundo ganhando bem, beleza, não. Está faltando isso aqui, tem o problema do TIC, tem o problema do plano de carreira que não é aplicado, o plano do magistério que eles não respeitam o piso mínimo, não respeita a questão de 1/3, 2/3 da carga horária. Então o sindicato vai lá para negociar saída para esses problemas. Não se trata de você colocar pé no pescoço do prefeito ou da Câmara de Vereadores. A gente reconhece as autoridades constituídas, estão lá eleitas. A Justiça Eleitoral reconheceu a eleição, diplomou o prefeito, diplomou os vereadores, a Câmara elegeu seu presidente. A gente reconhece o Ministério Público como fiscal da lei, o juiz de direito como o cara que vai lá e dá as sentenças naquilo que está ilegal e organiza. O sindicato, mais do que todo mundo, respeita isso. Agora, o prefeito tem que receber e também tem que respeitar. Todo mundo tem que respeitar o sindicato também como uma autoridade na defesa do direito daquela categoria ali. Você pode ter uma associação de pescador que defende pescador, sindicato do trabalhador na indústria, sindicato do trabalhador no comércio, e o sindicato do servidor público. Isso faz parte da democracia, faz parte da sociedade. É importantíssimo. A gente faz aqui um apelo para que o prefeito reconheça isso, tenha essa mentalidade também, que não é um processo político contra ele, muito pelo contrário. Se a gente ajuda o prefeito a resolver os problemas dos servidores, o prefeito pode ter o servidor do lado dele, dizendo, olha, o prefeito senta com o sindicato e resolve, o prefeito gosta de mim, me dá meu direito, então é um prefeito bom. Acho que pode ser olhado, deve ser olhado por esse lado. Eu falo isso em todas as oportunidades que eu tenho de falar publicamente. Eu digo sempre, o sindicato pode ser um parceiro do prefeito, desde que o prefeito tope a negociar e resolver problema. A gente vai em mais de um município, então, às vezes a gente se depara com um problema em um determinado município que todo mundo fala assim, isso aqui é impossível de resolver. Quando se senta na mesa e começa a dialogar, aparece uma solução. Né? Então, a gente vive do diálogo, então não querer dialogar é um erro grave que a administração pública e os prefeitos, o prefeito comete, entendeu? Há quanto tempo vem essa negociação do piso, do cumprimento do piso dos professores? Eu acho que desde a instituição do piso, né? Desde o reconhecimento pela 2022? A ação judicial é desde 2022. A negociação, e é uma negociação, como o sindicato antes meio que deixava a desejar nessas cobranças, o CEP ocupou esse espaço de fazer essa defesa do piso dos professores aqui no município. No meu município, somos nós, sindicatos dos servidores, que fazemos. Aqui o CEP fez, o CEP que entrou com a ação, vem sendo discutida. O CEP vai ganhar essa ação. É um processo muito lento, muito truncado, porque todas as forças jogam contra, eles entram com a ação no STF para dizer que a lei do piso acabou, que mudou isso, que mudou aquilo, que o município não tem dinheiro e suspende a tramitação das ações e tal. A gente conferiu lá a conta do CEP, a conta está certinha, porque é uma conta complexa de se fazer, porque o piso é X para 40 horas, proporcional para 20, para 30 horas. O professor de sala de aula, ele tem que receber 2/3 para quando ele está com o aluno e 1/3
de atividade extraclasse. Então essas duas regras de 3 aí, a conta a administração pública não sabe fazer essa conta, erra sempre para baixo, diz que está pagando quando não está. A conta do CEP ficou certinha, o CEP está ganhando essa briga, está se criando um passivo que vai ter que ser pago a esses professores no futuro. Isso vai gerar precatórios imensos aí, vai caber aos prefeitos no futuro se socorrerem de verbas federais aí. A gente tem transferências aí do royalties do pré-sal para a educação, que vai até no ano que começou em 2020, um acréscimo dos royalties do Fundeb, vai até 2026, vão ter que botar mais verba para pagar esse passivo dos prefeitos que não estão pagando esse piso e que o judiciário, em um determinado momento, vai decidindo e vai ter que pagar, atualizar esse piso dos professores, sim. Mas é uma briga longa, antiga, longa, vai ter desdobramento, mas o desdobramento vai ser favorável aos professores e a gente conclama os professores, filiem-se, cheguem para a discussão, porque quanto mais força política da classe trabalhadora tiver nesse campo de batalha, nesse tabuleiro de xadrez, maiores e mais rápidas são as vitórias. Vocês falaram que desde 2008, né, que foi aprovado o piso nacional. Foi aprovado em 2008 para entrar em vigor em 2009 e o STF, o Supremo Tribunal Federal, reconheceu a constitucionalidade da lei do piso em 2011. Então vale a partir da decisão do STF em 2011. De 2011 para cá, vinha sendo pago até nunca conseguiram cumprir. Nunca nenhum deles conseguiu cumprir. Eles têm uma estratégia de, assim, tecnicamente falando, eles têm uma estratégia de querer dizer que o professor ganhou um determinado piso. Primeiro eles driblam a conta de 1/3, 2/3. Se o professor fica 20 horas com o aluno, então piso cheio para 40 horas, 100% para 40 horas, proporcional aos demais casos. Então se o cara trabalha, vamos supor, o piso é 4.000, o cara trabalha 20 horas, então é 2.000. Parece bem óbvio, mas não é. Porque o professor fica 20 horas com o aluno, ele tem direito de ganhar mais 1/3 de atividade extraclasse. Então a proporção é 30 para 40, não 20 para 40. Então é comum os municípios fazerem a conta do 20 horas ao invés de 30 e dizer que está certo, mas o judiciário já pacificou o entendimento que vale a regra de 1/3, 2/3. Então esse professor tem que ganhar por 30 horas, não por 20. Então eles ficam devendo 10 horas ao professor todo mês. E o judiciário está garantindo essas vitórias aí. Então existe essa grande discussão de como é que é feita essa conta. E judicialmente, todo professor que entra nessa briga direitinho, com a ação certinha, tem ganho essa briga, os sindicatos têm ganho essa briga, a confederação, as federações de professores, essa briga está ganha, enrolada no judiciário, muitas na fase de cálculo, muitos processos com sentença na primeira instância. Os municípios recorrem para os tribunais superiores, as ações suspensas por decisões do STF, porque eles, governadores, alguns prefeitos das grandes capitais entram lá e aí pede para o STF suspender a discussão nos municípios enquanto não se decide uma questão de repercussão geral lá. Mas é uma briga ganha e está se criando um passivo enquanto isso, que um dia essa conta vai ter que ser paga e é dinheiro no bolso do professor. E é uma briga dos sindicatos, dos trabalhadores, dos professores, e é importante de falar porque o professor no seu dia a dia, professores em casa, pais, mães e da escola, jornada dupla, eles não se ligam muito nessa briga, não sabem muito bem como que essa briga tem se dado, né? Não sabem da existência dessa briga. É importante saber e é importante participar dela, se filiando, deixando os advogados particulares, os grandes escritórios de advocacia que só quer ganhar os honorários dele lá, sem fazer parte de uma briga de classe, e se filiar ao sindicato. É muito importante isso. Meu amigo Neil. Vamos participar, né, Conrado? Ué. Isso aí. Quando se fala em professor, né, Maurício? Professor é uma, vamos dizer assim, uma profissão que eu acho que não existe uma maior do que essa, né? A profissão de professor é você plantar um futuro melhor, né, para o nosso país, né, para as pessoas, as famílias. Então eu acho que tem que ser valorizado. Eu acredito que isso aí pode haver uma mudança, né, e tornar real, porque só fazer e não acontecer não adianta, né, Elisé?
tem que ter... E é isso que os sindicatos buscam, né? Que haja realmente essa mudança de pensamento em relação ao serviço público, de educação pública, que é a grande maioria dos brasileiros estuda na escola pública. Então é preciso que essa escola pública passe por um processo de transformação de fato. Exato. E a atualização, que eu acho que eu não sei ao certo, porque, na verdade, o Maurício sabe aí, a gente tem um comércio, o comércio da gente toma todo o tempo seu. Eu não tenho condições de acompanhar. Eu não sei se há o desenvolvimento da escola em si, né, em nosso município, no caso, nosso município. Os outros não têm a mesma condição. Mas eu acredito que poderíamos ter um desenvolvimento melhor de ensino no nosso município para as crianças. Não estou dizendo que é deficiência do professor, não. É estruturas, né, para criar uma condição melhor para o desenvolvimento das crianças. As crianças não é só aprender a matemática, o português, não é só isso. Tem outras coisas que estão ali, né, para dar um sentido de vida, de um sentido, vamos dizer assim, de postura das crianças. Isso tudo deveria estar acontecendo nas escolas, né? Nas escolas. É difícil? A gente sabe que é difícil entrar nessa situação. Mas existe condições de ir fazendo aos poucos para que as crianças, os jovens, comecem a ter uma atitude melhor fora dela. Só fazer uma palhinha depois de passar para o Maurício dissertar sobre o assunto também, mas isso compete muito ao governo, né? Acho que compete a toda a sociedade, mas o nosso papel é bem cobrar. Cobrar como? Acho que todo lugar do planeta, o candidato ele sobe no palanque para dizer o seguinte: eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou melhorar a saúde, vou melhorar a educação, vou cuidar da segurança, vou melhorar o meio ambiente, ele só vai fazer. Então, aí a gente é povo, a gente vai lá e vota. O candidato A, B ou C, do partido A, B ou C. Quando esse cara é eleito, quando ele assume o poder, ele inverte o discurso, diz que não tem dinheiro para nada. Né? Mas isso é um ciclo que se repete a cada 2 anos no Brasil, tem eleição de 2 em 2 anos. Então, a gente, enquanto sociedade, tem que cobrar do prefeito: eu vou melhorar a educação. Então, a gente tem que objetivar quais são os pontos negativos que nós temos na educação pública no meu município. E o senhor falou que ia melhorar. O senhor vai melhorar esse ponto aqui? Acho que tem que começar a pontuar isso. Aí o Conselho de Educação é muito importante, a Câmara de Vereadores é muito importante nisso. Note que nós não estamos colocando o pé no pescoço de ninguém, não estamos queremos colocar a autoridade em xeque, não estamos querendo que ele cumpra. Ele prometeu que vai melhorar 10 coisas. Se ele melhorar uma, começando pela educação, já está ótimo. Melhora a educação, que a educação melhora todo o resto. Acho que a gente tem que conseguir... E esse trabalho os sindicatos fazem. Daí uma certa repulsa das autoridades de não querer muita conversa com o sindicato. Esse povo é chato. Mas a gente só está cobrando que o cara cumpra aquilo que é o seu papel, aquilo que ele prometeu. Que ele gaste bem o dinheiro da educação, que o governo federal coloque mais dinheiro, o governo estadual coloque mais dinheiro e que o prefeito gaste melhor o dinheiro. Você não pode pegar nenhum dinheiro e jogar fora. Da educação, principalmente. Então, acho que tem que objetivar essa cobrança. O sindicato faz essa cobrança muito objetiva. Prometeu melhores, vamos melhorar. E a gente não liga para essa questão de ser rotulado como o chato, não. A gente só não gosta da questão de dizer que é subversivo, que é isso, que é aquilo. Não, a gente só cobra gestão pública de qualidade. Não é isso, Maurício? É isso aí. Eu acho que assim, a Câmara, né, de Vereadores, o prefeito, vice-prefeito também, que tem essa acessibilidade aí, que se reúnam, né, com as suas equipes e ver essa questão aí do servidor, porque também, como o Eliasir me lembrou aqui, isso foi até uma questão, uma divulgação e promessa política que até o atual prefeito ele fez, de que ele ia cumprir com o servidor, né? A questão de professores aqui, nós, né, essa classe aí de professores de Carapebus é uma classe assim, muito responsável, muito profissionais, também que às vezes, né, inclusive, né, nós temos a Bia aí, que faz parte da nossa diretoria,
Um abraço aí, Bia. Ela, né, sim, tem várias reclamações na questão de materiais didáticos, porque o professor, ele que forma as outras profissões. A gente pede, né, com essa questão aí dos vereadores. O vereador, ele, inclusive, até os próprios funcionários, cada um aí que tem o seu vereador que votou e colocou ele lá na cadeira lá, que cobre também sobre essa questão aí do auxílio de alimentação, né, dessa atualização, desse retroativo, né, porque eu votei num vereador, né, infelizmente ele não ganhou, mas quem votou, que se ele estivesse lá, eu ia cobrar a ele também, não só essa questão aí do auxílio de alimentação, mas também a questão do servidor público, a questão também de concurso público, que não, já está desde 2014 ser um concurso público. Essa questão do concurso público é muito importante. Nós temos aí uma previdência aí própria, aí, que a Carapebus preve, porque se as pessoas, os funcionários estão se aposentando, né? Estão se aposentando e a arrecadação, a receita, ela vai diminuindo na questão da Carapebus preve, entendeu? Porque tem que ter o concurso para quê? Para que o funcionário seja efetivo e que contribui com a Carapebus preve. Porque se a gente não fizer isso aqui agora, lá na frente, a gente não sabe o que vai acontecer. O prefeito, os vereadores, eles são pessoas que estão ali na gestão ali para desenvolvimento social dentro do município. A questão dos servidores, né, e da sociedade também. E também as outras autoridades, inclusive até, né, apontei que autoridades eclesiásticas, né, pastores, padres, né, nós podemos ter aí uma reunião, fazer uma assembleia, conversar sobre essa situação, né, e outras demandas também. A gente nos reuniu para fortalecer o Carapebus, né, a cidade de Carapebus, desenvolvimento social. E essa questão do auxílio de alimentação, isso aí é muito importante nessa situação, que traz desenvolvimento social, sim. O funcionário vai passar a ganhar um auxílio, vai passar a receber as dignidades dele. Nós estamos aí também há bastante tempo sem aumento salarial, entendeu? Essas questões dos planos de carreira, né, Elias? Que tem que ter os planos de carreira para as progressões dos funcionários, entendeu? Para seguir. Aqui as mexem, não é uma questão só de reposição de letras. Então, a guarda, por exemplo, ela tem um plano próprio de carreira dela, é uma lei federal, entendeu? Mas as outras instituições, cada um tem o seu plano, que é regido pela prefeitura, né? Então, até isso aí também foi uma questão que foi judicializada. Então, todas as situações que nós precisamos ter no primeiro ano de sindicato, né, que foram os ofícios, todos os diálogos que não receberam a gente, não abriram as portas para a gente, eu peço que vocês amadureçam esses pensamentos, né, que nós estamos aqui para um diálogo, para um acordo em benefício a todos. Entendeu? Tá certo. Nem mais alguma pergunta, nem? Atualmente, os professores estão em estado de greve, né? Há algum prazo, até quando se tornará estado de greve? Enviou mais algum ofício ao governo? Essa questão do magistério, a gente já falou, ela vem sendo conduzida pelo CEP, acompanhada de perto pelo sindicato, que é de toda a categoria, né? Então, e continua o estado de greve, lembrando que a administração pública fez até uma coisa estranha, entrou contra a greve do servidor, né? E o judiciário foi lá e mandou parar a greve. Na verdade era um estado de greve está todo mundo trabalhando, né? O estado de greve, ele anuncia que essa categoria pode entrar em greve a qualquer momento. E aí eles fizeram um acordo no judiciário, acabaram fazendo uma provocação, teve um acordo que iriam pagar e depois alegaram uma outra questão que tecnicamente eu não tomei pé e não pude conversar com a Bia em falta de tempo, nem com o Renato, né, para dizer qual foi a alegação deles para não pagar o acordo que eles fizeram judicialmente. No futuro próximo a gente volta nesse assunto aqui para esclarecer que
porque acordo é esse que eles fizeram e não estão conseguindo cumprir, mas o plano de fundo é falta de dinheiro. É um passivo grande, conforme eu já disse, não conseguem pagar. O estado de greve permanece, porque toda a mobilização ela é feita para o prefeito pagar o piso. Tem municípios que pagam o piso, tem município que paga mais que o piso. Então o Carapebus tem que encontrar o caminho matemático para pagar esse piso, pagar esse retroativo desse piso e ir resolvendo isso, né? Uma demanda crescente, uma conta que vai ser um dinheiro que vai se acumulando para alguém ter que pagar no futuro. Então, enquanto isso for resolvido, permanece sim o estado de greve, que é a categoria diz igual, estamos em estado de greve, podemos sim chegar a uma situação de greve. Lembrando que a greve ela é feita para paralisar o serviço público, para mobilizar a autoridade para resolver um problema. Então a greve tem que ser com muita responsabilidade, ela tem que ser precedida de muito diálogo, é o que o judiciário exige, ela tem que ser precedida de muita negociação. Quando essa negociação resta frustrada, quando ela não alcança o objetivo, a categoria ela tem o direito sim de fazer greve reivindicando ali seu direito. Então o estado de greve do professor permanece sim. E só complementando o que o Maurício falou, estou falando muito do professor, mas todo mundo tem plano de carreira. Agente comunitário tem plano de carreira, guarda municipal tem plano de carreira, os demais servidores têm plano de carreira. O problema dos planos de carreira, o Maurício mencionou aqui que tem uma progressão de letra. O que é a progressão de letra? É quando o salário mínimo vai subindo e a tabela salarial do servidor não sobe, o mínimo vai alcançando os menores pisos da tabela. Aí quando o servidor passa, por exemplo, da letra A para a letra B, da letra B para a letra C, ao invés do salário de subir, o salário dele já está lá na letra B, então ele muda de letra, mas não muda de salário. Então torna-se um plano de carreiras inócuo. É um problema que a administração pública precisa resolver, mantendo o piso mínimo nacional na primeira referência salarial do professor e mantendo o salário mínimo nacional na menor referência dos demais servidores. Que aí você começa no R$ 1.518 e a tabela vai crescendo. Porque se o servidor começa no 1.100, por exemplo, quem está na letra D está lá no 1.518. Então o mínimo está engolindo a tabela salarial. Então precisa efetivar essas tabelas salariais. Proposta do sindicato, a gente já conseguiu fazer isso em outros municípios. Tem impacto financeiro, mas a administração pública absorve isso rápido. Você cria um outro relacionamento da categoria com a administração pública, porque a administração pública passa a respeitar de fato o direito salarial do servidor. Dá para fazer, é uma conta que a gente tem ela planilhada, basta o prefeito sentar e querer dialogar com o sindicato, que a gente demonstra essa conta, que ela dá para fazer. Os outros municípios fazem, Carapebus consegue também, é uma questão de força de vontade, boa vontade, de querer resolver e pressão da categoria para que o prefeito sente com o sindicato e resolva. Porque judicialmente ele resolve, mas é pior para todo mundo judicialmente. Agora, se o sindicato não consegue no diálogo, vai para o judiciário, porque é onde dá para resolver. E lembrando que o reajuste salarial a gente não consegue no judiciário. A aplicação de plano de carreira a gente consegue. Aí é aquela segurança jurídica que eu falei, e o judiciário tem lá os padrões de comportamento dele. Então o juiz não determina que o prefeito dê reajuste, porque ele alega que é prerrogativa exclusiva do prefeito. Agora, quando tem uma lei de plano de carreira que não é cumprida, o juiz determina que o prefeito cumpra essa lei desse plano de carreira. Então, são coisas diferentes, mas aí o jurídico do sindicato sabe tratar isso bem, então sabe quando a discussão é política lá na mesa redonda com o prefeito, ou fazer o que nós estamos fazendo aqui para pressionar o prefeito a tomar uma atitude, ou quando a questão é judicial, que você leva lá para o juiz para ter a sentença judicial e determinando que o prefeito cumpra, como o caso concreto do auxílio alimentação. Bem, chegando quase no finalzinho aqui, mas só para recapitular, Maurício, gostaria que você falasse novamente, que chegou um áudio aqui, pedindo a explicação, o porquê das pessoas não concursadas não têm direito ao retroativo. Né? O Maurício já falou, a pessoa acho que mandou o áudio aqui, acho que não ouviu no início, mas você deixou bem claro que para o ticket de alimentação foi uma ação para todos os servidores, coletiva. Mas para retroativo, deixando bem claro que é somente para os concursados, não é isso? Então, mais uma vez, Maurício mais uma vez explicando aqui. Foi uma ação coletiva para o ticket de alimentação, que no valor de R$120 no momento, né? Mas o retroativo é somente para os sindicalizados concursados, não é isso?
Então, deixando bem claro aí que a pessoa mandou mensagem Se aqui. eu não me engano, até esse auxílio alimentação aí foram para os contratados. Aham. Da parte coletiva, né? Foi sim. Bom, quando fala concursado e não concursados, né, é uma coisa. Quando fala sindicalizado e não sindicalizado, é outra coisa. Aham. Então, para não concursado, tem que ver o que a lei diz. Acho que ela determina o auxílio alimentação para servidor público estatutário, estável, efetivo, né? Aí tem que dar uma olhadinha na lei. Isso aí a gente consegue olhar tecnicamente e ver ali quem que a lei abrange tem direito. E relativamente à execução, todo servidor efetivo, ele vai poder fazer a execução desse retroativo, porque a ação foi ganha para a categoria. Agora, para fazer a execução pelo sindicato, que é onde não tem uma cobrança de honorários por parte dos advogados, aí esse servidor precisa se sindicalizar. Ele se sindicalizando hoje, a hora que for o momento de fazer a execução do valor que ele tem que receber, porque isso depende, o momento é judicial, o sindicato vai fazer para ele sem nenhuma cobrança adicional. Mas ele precisa se sindicalizar. Essa exigência da sindicalização é para fortalecimento da categoria, fortalecimento do sindicato. Ou seja, não dá para você, existe uma contribuição sindical, você cobrar de um grupo e o outro grupo se valer disso sem a devida contribuição também para a entidade sindical. Porque a contribuição para a entidade sindical é para ela contratar assessoria, contratar mais advogado, criar estudos em benefício da categoria. Então é para fortalecimento do sindicato e representatividade política também. Uma coisa é você representar 10 pessoas. Maurício assumiu o sindicato com 180, hoje já está passando de 275. Hoje chegando aproximadamente a 400. Então, quase que dobrou o número de filiados. Então isso é representatividade política também. Quem que você representa? Eu represento mais da metade da minha categoria, porque todo mundo está lá confiando no sindicato. Então esse trabalho de sindicalização vai ser feito o tempo todo. E obviamente que você aproveita uma determinada ação que você vai fazer, que vai colocar dinheiro no bolso do servidor, vai lá, se filia aqui, cara. Chega pra cá, contribui também. É 1%, né, Elias? É 1% do salário básico. Entendeu? É pouco. É uma contribuição simbólica para cuidar dos assuntos de interesse do servidor. Porque hoje eu vejo aí também muito uma questão de pessoas se aposentando, né, com um salário fraco. Um salário que dá muito mal para eles comprar um remédio, dependendo da que a gente vai ficando assim. Nada a ver. Ficando mais velho, a carcaça vai ficando mais cansada. Então, o que acontece? Essa questão hoje aí, nós estamos trabalhando para um futuro. As pessoas, elas pensam muito assim no momento. Até o próprio servidor mesmo, eu falo para o servidor o seguinte, que nós precisamos pensar no futuro. Só eu vou fazer 26 anos de guarda municipal. Entrei em 99. Estou ficando até careca por causa disso. Então, o que acontece? O tempo passa muito rápido, né? Eu falo para vocês, servidores, para vocês poderem ter assim, uma questão confiável na gente e na nossa gestão, porque o que nós estamos aqui é resgatando os direitos do trabalhador. E que vocês, muitas pessoas falam, né, Elias, mal de sindicato, né, que sindicato é isso, é aquilo. Não. Nós estamos trabalhando, o sindicato está trabalhando, né? Nós estamos trabalhando com sinceridade, com seriedade, né, com respeito ao servidor. O servidor hoje ele pode dizer que tem um sindicato que representa ele. As portas estão abertas, é só procurar. Só procurar, qualquer dúvida, só procurar o sindicato. Dúvida. Nós temos o nosso, a nossa diretoria que está trabalhando com muita responsabilidade. Conrado, eu agradeço muito essa comunicação. 5 minutinhos, só para o Eliezer se despedir, considerações finais e você também, tá bom? 5 minutinhos. Tá. Só gostaria de reforçar aqui o agradecimento, o espaço que vocês abrem é muito importante, tenho certeza que vocês têm audiência aí. Mais de, só tô olhando no RCC aqui, ó, mais de 198 visualizações no RCC Carapebus. Não vi ainda o Carapebus FM, nem o rádio Carapebus FM. Olha que bacana, né? Olha que bacana. Então, a gente tem que valorizar muito isso,
Isso é uma parceria, né, vocês da imprensa, da comunicação, coisa que nós sindicalistas às vezes pecamos muito. A gente não consegue fazer comunicação e às vezes a gente peca por não saber direito e por falta de tempo. Falta de tempo, né? Então, quando aparece uma oportunidade como essa, a gente tem que agradecer, ressaltar o trabalho de vocês, graças a Deus, imprensa livre, bate-papo bacana, né? Ninguém agride ninguém, sem fake news, sem troca de acusações infundadas, sem violência, sem terrorismo, né? Bate-papo bacana. As pessoas estão lá no carro dela, dirigindo, está em casa, dono de casa, todo mundo do seu setor de trabalho, estão ouvindo a gente, pô, bacana o trabalho, vou chegar para lá, vou conversar mais, vou ver isso mais de perto. Então, isso é o papel da imprensa, a gente trabalhando de um lado, vocês trabalhando do outro, isso é bacana mesmo. Então, ressaltar aqui esse agradecimento em nome do Maurício, em nome do sindicato, em nome da categoria servidor público municipal. Isso é importante mesmo, fico grato mesmo com essa abertura de espaço que vocês estão dando para a gente aí. E para encerrar, passar, o nosso presidente está encerrando aqui, deixar até um tempinho a mais para ele, reforçar também o convite para os servidores se chegarem no sindicato mesmo. É um espaço de discussão com a categoria. O meu direito é esse, por que isso aqui não está respeitado, eu quero participar das assembleias. Sindicato é uma coisa que o presidente decide coisas limitadas. Quem decide é a categoria. Se vai fazer uma mobilização para cobrar do prefeito, uma campanha de rede social, abaixo assinado, estado de greve, até mesmo greve, tudo é a categoria que decide, a gestão do próprio sindicato. Então, se chegar para essas assembleias, hoje a gente tem possibilidade de fazer assembleias virtuais, reunião por cargo, pode fazer reunião com motorista, com auxiliar de obras, com mestre de obra, com assistente social, com enfermagem, com agente comunitário, pode fazer tudo online, cada um no conforto da sua casa. É só te mandar um link ali, fica 2, 3 horas conversando, batendo papo, organizando a nossa vida, tomando conhecimento dos problemas e das eventuais soluções. Então, mas o que a gente conclama aqui é a efetiva participação do servidor público municipal de Carapebus junto à sua entidade sindical. O sindicato é de vocês. Cheguem junto e nos ajudem nesse trabalho que é nobre, é árduo, mas é produtivo, dá resultado, e a gente gosta de fazer esse trabalho. Eu acho que a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta. A partir do momento que a gente se propõe a fazer, a gente tem que gostar daquilo que faz, e a gente procura fazer da melhor forma possível. Não deem mole não, cheguem junto ao sindicato, filiem-se, participem abertamente de todas as questões do sindicato. É isso. Obrigado. Maurício, 1 minutinho e meio para você. Então, eu agradeço aqui os ouvintes, todo mundo aí que tiraram o tempo aí para poder ouvir aí o esclarecimento, né, nosso bate-papo aqui, Sr. Daenga, agradeço você, Conrado, pelo espaço aqui que se encontra. E eu pontualizo aqui, né, sobre a questão do Poder Executivo, Poder Legislativo, se interessar mais nessa questão aí dos funcionários, né, a gente poder entrar em sintonia aí. Nós estamos aqui aberto ao diálogo, a gente poder se alinhar. E dependendo da gente, nós estamos à disposição. Agora precisamos de vocês. E muito obrigado aí por tudo, aí, por espaço aí, o pessoal aí. Estamos trabalhando com seriedade, né, com transparência, e se Deus quiser, nós vamos ter muitos resultados bons aí. Forte abraço para todos. Neinho? Bom, quero agradecer a visita aí dos nossos amigos, né, na sala de bate-papo. A você também, Conrado, por ter me convidado também para participar. Muito obrigado. Obrigado a você, ouvinte, que está aí ouvindo o nosso programa aí, nossa sala de bate-papo. E quero deixar aqui uma sugestão, rapidinho. Rapidinho. Eu sei que é rapidinho. Que tal a gente fazer um convite ao nosso prefeito para vir aqui? Sim, claro, podemos vir, claro, isso. O secretário de Educação. Isso, fica as portas abertas, né? Tá aí. Nosso amigo Dudu Pontes, que é pessoa super gente fina, vocês conhecem, né? Super gente fina, e fica aí o convite, né? Vamos super fazer um gente fina, né? ofício, vamos fazer um ofício, tá? Claro. Faz o convite. Seria um prazer, será um prazer, né? Grande abraço a todos, galera da live, um grande abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Lembrando o canal do YouTube, hein? Grande abraço.